Olá, eu sou o professor Rogério e nessa segunda videoaula sobre tomografia computadorizada por feixe cônico, eu vou abordar a aplicação da tomografia dentro das várias especialidades. Então, quando é que ela é usada ou prescrita dentro de cada especialidade. Nós vamos começar falando sobre a implantodontia. Na implantodontia, quando o paciente tem o desejo ou a necessidade de fazer um implante, a primeira preocupação que nós devemos ter é em relação ao estado geral de saúde do paciente. Então, geralmente são feitos alguns exames, como uma panorâmica, para ter uma avaliação geral do paciente, ver se ele não tem nenhuma lesão que contraindique a colocação temporária de um implante numa determinada região. Se o paciente não tem nenhuma lesão ou doença pré-existente que contraindique a colocação do implante, aí nossa preocupação já passa a ser o sítio implantar. Saber se aquele sítio implantar é viável para a colocação do implante. Na avaliação da viabilidade do sítio implantar, nós vamos nos preocupar com a quantidade e qualidade do osso. Nós vamos avaliar a relação desse sítio implantar com as estruturas anatômicas da região. Se o paciente fez algum enxerto, nós vamos avaliar se esse enxerto ósseo conseguiu fazer um preenchimento adequado, se permitiu um ganho de altura ou espessura. E, principalmente, com essas avaliações é que nós vamos decidir, o implantodontista, né, vai decidir se é possível colocar o implante, qual o tamanho do implante, qual a sua posição, a sua inclinação. Então, a tomografia computadorizada ela vai nos permitir uma boa avaliação para ajudar nesses parâmetros que são utilizados para estudar a viabilidade de um sítio implantar. Quando eu faço uma tomografia para implantodontia, esse caso clínico aqui mostra um paciente que teve agenesia dos incisivos laterais superiores, e nesse corte nós podemos observar que o processo alveolar é extremamente fino no sentido vestíbulo-palatino, o paciente tem muita altura óssea e pouca espessura. Nós podemos observar que a mucosa também é espessa. Então, esse paciente, por exemplo, a tomografia computadorizada traz essa informação que outro exame não traria, né? Olhando clinicamente, nós podemos achar que esse paciente tem uma espessura boa de osso, mas quando vai para a tomografia, a gente vê que há um estreitamento do osso e é a mucosa que é espessa. Então, aqui nos permitiu a avaliação de altura, de espessura, do comprimento, que é esse espaço entre dois dentes vizinhos, para saber se cabe um implante aqui nessa região. Então, esse estudo da quantidade de osso vai levar como parâmetro essas três medidas: altura, espessura e o comprimento do osso. São em 3 dimensões as medidas. A região da espessura é necessário avaliar aqui na região mais cervical do processo alveolar, né? O ideal é que eu tenha pelo menos 5 milímetros. E em casos como esse, onde há estreitamento, a gente precisa fazer essa medida de espessura em outras regiões também. A literatura já é bem clara no que diz respeito da relação do uso da tomografia em relação à implantodontia, né? A tomografia permite um planejamento cirúrgico muito mais fidedigno, muito mais seguro para se colocar o implante em qualquer região do processo alveolar, né? Então, esse estudo da espessura, altura, comprimento, qualidade do osso, espessura de mucosa, tudo isso pode ser feito muito bem usando tomografia. Então, se você usa a tomografia computadorizada no planejamento do implante, isso vai aumentar bastante, né, a qualidade de informações que você tem para fazer esse planejamento. Escolher tamanho, diâmetro do implante, a sua inclinação, e isso melhora bastante o prognóstico do seu planejamento. Aqui nós temos um paciente com problema periodontal e depois com traumatismo, com suspeita de fratura, onde o profissional decidiu por substituir esses dentes com implante ósseo integrado. A tomografia também nos permite, com esse caso clínico aqui eu quero demonstrar,
fazer planejamentos virtuais da colocação dos implantes, né? O seu tamanho, o seu diâmetro, a sua inclinação dentro do processo alveolar, a sua relação com as estruturas anatômicas. E isso traz, então, uma melhor noção, né, para o profissional planejar a cirurgia e também para explicar ao paciente o que vai ser feito. Nesse caso aqui, ó, é um caso clínico de insucesso de implante. Como o profissional na fase pré-cirúrgica não usou tomografia e não reconheceu exatamente aonde estava o canal da mandíbula, ele acabou colocando um implante menor, né, do que ele poderia colocar. E com o tempo esse implante fraturou. Então veja, quando você não usa o exame adequado, que traz a informação para você fazer um bom planejamento, a sua insegurança pode fazer com que você faça um planejamento de um implante menor que não vai aguentar a carga, né, mastigatória depois, podendo ir a um processo como esse, onde ele fraturou, né, perdendo todo o tratamento realizado até então. E o paciente agora estava fazendo uma tomografia num segundo momento para replanejar a colocação de novos implantes. E aqui a gente já consegue identificar, né, exatamente a posição do canal e a altura e espessura que ele tem. Então, isso é importante. O uso da tomografia na implantodontia faz com que você planeje a colocação do implante baseado em informações reais, fidedignas, né? Você vai trabalhar aqui com imagem sem ampliação, tamanho real, podendo ter um prognóstico melhor para o seu planejamento. Esse outro também é uma complicação após a colocação do implante. O profissional acabou colocando aqui o implante fora do processo alveolar. Então vejam que no planejamento do implante, não só a quantidade quanto a qualidade do osso é importante, como também a inclinação do processo alveolar. E isso você pode se enganar quando faz somente uma avaliação clínica, né? Veja que o implante aqui que deveria ter uma outra inclinação, acompanhando a inclinação do processo alveolar, acabou ficando muito retificado e chegando aqui a perfurar a tábua óssea lingual. E nesse outro implante que realmente saiu fora do processo alveolar. Então, às vezes, a gente vê alguns casos de complicações dentro da implantodontia, onde faltou as informações da tomografia computadorizada que permite um planejamento muito mais seguro. Aqui um outro caso de um planejamento de vários implantes na mandíbula. Vejam que, nesse caso aqui, o profissional já utilizou de um recurso que nós chamamos de uma guia cirúrgica ou tomográfica, onde ele coloca marcadores hiperdensos na posição que ele pretende colocar os implantes, e a partir desses marcadores, nós vamos fazer medidas específicas exatamente naquelas regiões. Então, o profissional pode imaginar aonde que ele precisa colocar os implantes e nós vamos fazer as medidas exatamente nesse local. Pode ser que algumas áreas vai ser possível colocar implante e outras não, mas ele fica com uma melhor referência, né, tendo esses marcadores. Então, aqui está o canal da mandíbula, a espessura que eu tenho de osso entre o canal e a cortical vestibular, a espessura do osso lá na porção mais superior do processo alveolar e a altura do osso até a cortical superior do canal da mandíbula. Veja que também podemos estudar, né, o formato do processo alveolar, a quantidade de trabéculas ósseas, espaços medulares. Aqui a reconstrução tridimensional, mostrando o posicionamento daqueles marcadores tomográficos. Então, nós falamos até aqui de medidas de altura, espessura e comprimento de osso, mas é importante também avaliar a qualidade do osso. Essa é a classificação mais conhecida, que é a de Leck-Holmes-Zarbi, onde ele classifica em tipo 1, é aquele osso que tem uma cortical óssea espessa, muita trabécula óssea e poucos espaços medulares. Não é um bom osso, por quê? Tem pouca irrigação sanguínea, o que não favorece a osso-integração. Esse aqui já é o osso tipo 2, tem uma cortical espessa também, mas tem muito osso esponjoso. E nesse osso esponjoso há predomínio de trabéculas ósseas. Esse é um bom osso, talvez o melhor osso para a colocação do implante. Esse é o padrão normal, né, geral da maioria das mandíbulas.
Esse osso tipo 3 já tem um osso cortical mais fino, e lá dentro eu tenho um osso esponjoso com trabéculas e espaços medulares, mas vejo que os espaços medulares são mais amplos, né? Esse é o padrão do osso que a gente encontra geralmente em maxila. E aqui seria a pior qualidade de osso, que é o chamado classe 4, tipo 4, onde dentro do osso esponjoso eu quase não tenho trabécula, só espaços medulares. Então, o implante colocado no osso tipo 4, ele não vai ter aquela ancoragem primária que faz uma estabilidade até que haja a osso-integração. Então, a tomografia computadorizada permite também a classificação da qualidade do osso, seguindo como referência a classificação de Leck-Holmes-Arnold. Esse é um outro caso onde o paciente tinha feito um enxerto ósseo, reconstruindo uma boa parte da maxila, levantando o soalho do seio maxilar. E agora, numa segunda etapa, o implantodontista quer saber, né, aonde esse enxerto foi efetivo e vai poder ser utilizado em consideração na hora de fazer as medidas. Vejam que aqui na região do seio maxilar, né, houve um ganho expressivo de altura de osso pela colocação do enxerto. Então, são feitas as medidas baseado naqueles marcadores, né? E isso é feito, então, em vários marcadores e o profissional vai tendo uma noção da área onde o enxerto foi colocado. Vejo que em algumas regiões o enxerto foi reabsorvido. Então, ele foi colocado e depois o organismo reabsorveu. Então, nessa área aqui, por exemplo, o profissional não vai poder colocar o implante, porque ele não ganhou a espessura esperada. Na colocação do enxerto, isso geralmente acontece. Você vai ter áreas onde houve sucesso e outras não. E o profissional, a partir daí, vai escolher aquelas áreas onde houve sucesso para a colocação dos implantes. Quando o paciente precisa fazer enxerto ósseo, a tomografia pode ser utilizada também para verificar a área do sítio doador de osso. Nesse caso específico, estava sendo planejada a remoção de osso da região retromolar, né? No final do corpo da mandíbula, pode-se tirar aqui então uma quantidade de osso envolvendo a cortical óssea vestibular e parte do osso esponjoso. E esse planejamento para remoção, primeiro tem que decidir se há possibilidade ou não de remover o osso daí, e se é possível, vai se identificar a quantidade de osso que pode ser retirada, se é necessário retirar dos dois lados, o quanto de osso pode ser tirado. Então, é uma outra aplicação da tomografia computadorizada dentro da implantodontia. O estudo do sítio doador de enxerto ósseo. Esse é um caso, aqui uma panorâmica mostrando, foi retirado o osso da região retomolar, o osso foi triturado e colocado dentro do seio maxilar, que era bastante volumoso, ó. Aqui o soalho, onde era, e tudo isso aqui foi preenchido com osso. Num outro momento, vai ser possível colocar implantes nessa região, onde foi feito o levantamento do seio maxilar com enxerto ósseo removido ou retirado do próprio paciente. Uma outra situação do uso da tomografia computadorizada na implantodontia é a possibilidade de você fazer as prototipagens, que é a confecção de modelos em resina ou outro material acrílico ou resinoso, que corresponde a um modelo de estudo ou um protótipo do osso do paciente ou do osso e dente do paciente. Então, você pode, por exemplo, planejar uma cirurgia ou fazê-la aqui primeiro no protótipo para depois fazer no paciente. Isso é chamado de prototipagem. Então, as informações obtidas pela tomografia, os arquivos DICOM, são enviados para um laboratório e a partir desses arquivos o laboratório é capaz de produzir um protótipo com tamanho, forma idênticos ao processo alveolar ou o osso do paciente a ser estudado. Outra coisa que é possível fazer com as informações da tomografia é a geração de guias cirúrgicos. No uso de guia cirúrgico para a colocação do implante, é feito um planejamento digital da colocação do implante, usando alguns softwares. Esse aqui, no caso, é o Dental Slice, onde você planeja a quantidade de implantes que serão colocados, a localização desses implantes, a inclinação,
a relação com as estruturas anatômicas. Então, tudo isso é feito de uma forma digital e depois pode ser transferido, né, para a confecção de uma guia cirúrgica. E nessa guia nós teremos alguns anéis metálicos indicando exatamente aonde o implante deve ser colocado, que profundidade ele pode entrar e qual a inclinação ele deve ter. Isso, então, traz uma segurança maior para o planejamento cirúrgico e também diminui o tempo cirúrgico, a diminuição do retalho a ser aberto na mucosa do paciente, podendo, então, ajudar bastante no prognóstico deste tratamento. Aqui nós temos, então, o planejamento de 4 implantes para maxila, 5 implantes para maxila, sendo que 4 com ancoragem no osso cigomático. Essa é uma técnica que é utilizada quando o paciente tem pouco osso na região do processo alveolar. Aqui o programa também vai simular o posicionamento da prótese total sobre os implantes depois. Na mandíbula, um protocolo inferior com 5 implantes sendo planejado de forma virtual. Aqui a prótese. E depois desse planejamento, são geradas as guias cirúrgicas e os implantes podem ser colocados de uma forma mais rápida e segura no local exato, né, com o tamanho exato e inclinação exato para a conclusão, então, desse tratamento com implantes. O paciente aqui já com as próteses colocadas. Vejam esse caso aqui, muito interessante, foi colocado um implante aqui na região do dente 47, e quando a gente olha na reconstrução panorâmica, dá a impressão que o implante passou, né, atravessou o canal da mandíbula. Quando nós vamos no corte transversal, vejo que o canal da mandíbula está em posição lingual em relação ao implante. Então, o profissional aqui só conseguiu fazer a colocação desse implante numa posição segura e adequada porque ele tinha as informações da tomografia computadorizada. Se o paciente, nesse caso aqui, fizer só uma panorâmica da face, provavelmente o profissional ia achar que não colocaria o implante, que não daria para colocar. Então, vejam que são informações que podem mudar completamente, né, a condução de um caso clínico, trazendo sucesso em vários casos. Bem, em relação à endodontia e à prótese, as tomografias geralmente são feitas quando há suspeita de fraturas ou perfurações radiculares que possam condenar o dente, né, e esse necessariamente, às vezes, precisa ser extraído. Em casos de reabsorções externas, internas, para ver a extensão e o tamanho das lesões e saber o prognóstico desse dente. Na endodontia também é extremamente importante para estudar a anatomia dos dentes, a quantidade de raízes, condutos radiculares, dilacerações, calcificações pulpar-difusas, lesões periapicais, se há ou não, quais são as características dessas lesões. Então, são algumas das indicações dentro da endodontia e da prótese. Esse é um caso clínico onde uma fístula apareceu entre os dentes 13 e 12. Nas radiografias periapicais não se identificava nenhum dado importante que justificaria essa fístula persistente e o paciente então foi encaminhado para a tomografia computadorizada. Depois de realizado, foram feitos vários cortes em diferentes planos anatômicos e conseguimos identificar aqui então uma fratura no dente 12, essa linha hipodensa oblíqua aqui, ó. Então vejo que a rarefação de osso começava a partir daqui e se estendia ao periodonto lateral. E também no dente 13, ao final aqui da região preparada para a colocação de um retentor intrarradicular, também tinha uma linha hipodensa mostrando fratura radicular. Então, 2 dentes com fraturas radiculares, associado a uma rarefação óssea extensa, com fístula, um abscesso dentoalveolar crônico, assintomático. Nesse caso aqui não há o que se fazer, né? Como as fraturas são no terço médio das raízes, cervical e médio, é necessário então fazer a extração dos dentes e, no futuro, o paciente poderia colocar um implante. Então, aqui a tomografia computadorizada foi decisiva, né, no prognóstico desse caso clínico.
Um outro caso também, o paciente em tratamento endodôntico, dor persistente que não parava, troca de medicação intracanal e com o tempo não cedia a dor. O paciente foi encaminhado para tomografia computadorizada e na tomografia computadorizada foi percebido aqui uma linha hipodensa na região da furca das raízes, mostrando uma fratura nessa região, o que também condena o dente, e este foi indicado para extração. Aqui a gente vê a linha de separação. Então, às vezes, o tratamento está sendo conduzido de uma forma correta, mas a sintomatologia do paciente não corresponde, né? não está sendo adequada com o tratamento que está sendo realizado. Então, era um dente que teria que ter cedido a dor, melhorado os sinais e sintomas clínicos para a finalização do tratamento endodôntico. E como isso não ocorreu, foi encaminhado para a tomografia computadorizada e nós percebemos, então, a fratura, o que condenava o dente. Esse é um outro caso também que chegou na urgência da clínica, paciente com abscesso dentoalveolar agudo, dor, e durante a sondagem clínica percebeu-se que havia uma grande perda óssea por palatino. E foi, então, levantada a possibilidade de fratura radicular. O paciente foi encaminhado para a tomografia e nos cortes nós identificamos essa linha hipodensa, semicircular aqui por palatino, mostrando uma área de possível fratura radicular longitudinal. A imagem se repetia em outros cortes, aqui no corte sagital, e o dente foi indicado para extração. Após a extração do dente, o dente foi limpado, raspamos o ligamento periodontal, colocamos o material para marcar aqui a área da fratura, ó. E nós identificamos então a fratura longitudinal. Então vejam que essa fratura não é uma fratura onde houve uma separação dos fragmentos, mas sim apenas uma trinca, né? Os fragmentos não estão separados. No entanto, uma trinca como essa é uma grande passagem para bactérias e micro-organismos que vão manter esse abscesso dentoalveolar agudo por um tempo longo, né? Não havendo possibilidade, às vezes, de resolução do caso que não seja a partir da extração do dente. Então, nas fraturas dentárias, nós podemos ter uma fratura sem separação, somente uma trinca, como podemos ter uma separação dos fragmentos. Essas fraturas, onde não há separação dos fragmentos, geralmente os exames convencionais não vão conseguir mostrar. E a tomografia, então, vai ser um exame que vai trazer essas informações, né, para que nós possamos identificar essas trincas ou fraturas não separadas. Veja esse outro caso. O paciente estava com dor à palpação na região vestibular do dente 22. Na radiografia periapical, percebíamos que tinha uma alteração no periápice, podendo ser uma área de reparo parcial. E aqui nessa região do terço médio da raiz, um material radiopaco com uma densidade diferente da obturação do canal e também dessa outra área. Paciente encaminhado para tomografia computadorizada, foi identificado então que havia o quê? Uma perfuração radicular. Então, durante o preparo do conduto para a colocação do retentor intrarradicular, esse preparo foi excêntrico e houve uma perfuração da parede vestibular do dente 22. Então aqui, como a perfuração é vestibular, exames convencionais não mostrariam essa perfuração. E a tomografia computadorizada foi decisiva para esse diagnóstico de perfuração. Aqui já sendo feito, né, as medidas para uma possível colocação de implantes. Esse é um paciente, um adolescente que caiu de bicicleta, houve avulsão dos dentes, os dentes foram reposicionados, os incisivos centrais, e estava sendo acompanhado para verificar se haveria, com o passar do tempo, reabsorções radiculares externas. O paciente voltou depois com sintomatologia dolorosa na região, e na radiografia periapical observou-se irregularidades no contorno da raiz, sugerindo reabsorção radicular
externa avançada nesses dentes. O paciente, então, foi encaminhado para a tomografia computadorizada, e a tomografia computadorizada mostrava que os dentes incisivos centrais estavam em processo de reabsorção, né? Havia lesão óssea periapical e no periodonto lateral, deixando claro que o prognóstico desses dentes era ruim. Esses dentes poderiam, então, ser mantidos aí até que a criança ou o adolescente crescesse e tivesse uma maturidade esquelética e podendo depois, num futuro próximo, planejar um implante nessas regiões. Então, esses dentes que são avulsionados e reimplantados, geralmente são reconhecidos como um corpo estranho e os osteoclastos começam a reabsorver as raízes. E isso ficou claro aqui, demonstrado pela tomografia computadorizada, que essa reabsorção ocorria nos dois dentes de uma forma em todo o contorno radicular, né, de uma forma já mais avançada, dando um prognóstico ruim para esses dentes. Esse é um outro caso interessante também. O paciente foi encaminhado para uma outra instituição para o tratamento endodôntico do dente 36 e retornou à clínica para fazer uma restauração definitiva no dente. Ao exame clínico, o paciente queixava-se de dor. O aluno, então, solicitou à professora da dentística uma avaliação conjunta e a professora decidiu que não poderia ser feita a restauração porque o paciente ainda estava com sintomatologia. Para a verificação de possíveis fraturas, lesões ou outras alterações que justificassem essa clínica de dor, o paciente foi encaminhado para a tomografia. Na tomografia, identificou-se então que o conduto disto-vestibular da raiz distal não foi obturado, né? E seria a causa principal dessa sintomatologia persistente. Esse paciente foi reencaminhado para a instituição onde houve o tratamento endodôntico para a obturação desse conduto e depois retornaria para a confecção da restauração. Então, aqui também a tomografia foi decisiva na condução do caso clínico. Esse é um caso interessante de uma aluna da graduação, que já até está formada, já é uma profissional. Em um determinado momento na clínica, ela fez uma radiografia do incisivo lateral e canino do lado esquerdo, por algum motivo de tratamento, e foi identificada uma imagem radiolúcida próximo à raiz do canino, e eles ficaram em dúvida se era uma reabsorção da raiz. Essa aluna, então, ficou com bastante ansiedade, preocupada, queria fazer o tratamento endodôntico para paralisar essa reabsorção no canino. E o professor, numa condução bem sensata do caso, falou, não, você não tem sinais e sintomas que justifiquem essa reabsorção, né, ou alteração pulpar que me faça fazer o tratamento endodôntico. Encaminhou a paciente para a tomografia e na tomografia foi identificado que a imagem radiolúcida observada na periapical era, na verdade, o trajeto da artéria alveolar antero-superior passando por palatino em relação ao canino. Então, era uma variação anatômica e não uma lesão no dente em questão. Na verdade, essa paciente só foi esclarecida e nenhum tratamento foi feito. Não haveria necessidade de tratamento. Então, aqui a tomografia foi decisiva para descartar lesões e mostrar que nada mais era do que uma variação da anatomia da artéria alveolar antero-superior na região. Veja que alguns dentes também podem ter uma anatomia diferente. Nesse caso aqui, um tratamento endodôntico do dente 24. O dente, em vez de ter duas raízes, ele tinha três. Uma raiz palatina, uma mesovestibular e uma distovestibular. Então, na endodontia, isso acontece bastante, né? A variação anatômica da quantidade de raiz, quantidade de condutos, dilacerações, calcificações pulpar difusas podem ocorrer, dificultando o tratamento endodôntico,
havendo necessidade, então, da tomografia para esclarecer melhor essas variações anatômicas. São outras indicações dentro da endodontia. Já na periodontia, a tomografia é utilizada, às vezes, para estudar a espessura do osso, a espessura dos tecidos moles, para fazer planejamentos de cirurgias estéticas da melhoria do sorriso, por exemplo. O estudo da anatomia radicular das raízes relacionada a algum defeito ósseo e também no planejamento pré-cirúrgico de cirurgias periodontais. Os defeitos ósseos da doença periodontal, nós sabemos que eles ocorrem em qualquer região, né? Mesial, distal, vestibular e palatino. Então, esses defeitos vestibulares e palatinos, que nós não vemos bem nas radiografias convencionais, a tomografia computadorizada pode mostrar melhor. Dentes que possuem várias raízes, né, multirradiculares, também são melhor avaliados com tomografia computadorizada. E na periodontia também é importante saber se aquela doença periodontal localizada está relacionada estritamente à doença periodontal ou se há algum outro fator agravante, como uma fratura ou uma perfuração, que possa justificar aquela doença persistente. Então, é importante nesse diagnóstico também. Esse é um caso de um paciente que tinha um sorriso gengival bem acentuado e estava sendo proposto um tratamento cirúrgico para a melhoria desse sorriso gengival, e o profissional, aqui no caso o professor da periodontia, queria fazer um estudo se ele faria remoção apenas de tecidos moles ou se ele poderia também remover um pouco de osso na superfície vestibular dos dentes antero-superiores. E somente a tomografia vai dar essa segurança para ele, né? Que nós podemos aqui então, vamos olhar aqui no tomograma 31, medir a quantidade de osso por vestibular, ver a espessura da mucosa, e ele pode, a partir daí, em cada dente, fazer um estudo diferenciado, sabendo se ele pode tirar osso ou não. Nesse caso aqui, ó, vejam que nessa região do dente 11, ele tem muito osso, ó. Ele pode tirar osso. Por outro lado, na região do dente canino, a espessura de osso já é menor. Ele não pode tirar osso aqui, senão ele pode expor a raiz. Então veja que essa decisão de remoção de osso, ou de osso e tecido mole, ou só tecido mole, ela é bastante guiada pelas informações que eu vou obter através do exame de tomografia. Aqui do outro lado, mostrando também que algumas áreas tinham muito osso e outras não. Esse é um outro caso de doença periodontal se estendendo ao periápice, com perda de osso na região da crista interradicular, onde o tratamento periodontal precisava ser melhor avaliado porque havia suspeita de presença de raiz supranumerária. Quando feita a tomografia, isso ficou bem claro. O paciente tinha duas raízes distal, uma raiz distolingual e uma raiz distovestibular. Então, aqui, a anatomia é modificada. E o tratamento periodontal e até mesmo endodôntico aqui tem um grau de dificuldade maior. A tomografia, nesse caso, ajudou bastante no planejamento do tratamento endodôntico e periodontal. Esse é um outro caso de um paciente sem doença periodontal generalizada, tinha uma doença periodontal localizada no incisivo lateral superior direito, persistente, refratária ao tratamento periodontal, e foi indicada então a tomografia computadorizada. Nessa tomografia computadorizada, identificou-se o sulco pálato gengival, que é uma anomalia dentária rara, onde há um sulco que se apresenta na posição palatina, se estendendo desde a cervical do dente por toda a raiz. Nessa região, a dentina radicular é exposta, não tem cemento, e não há inserção do ligamento periodontal, facilitando, então, a ocorrência de doença periodontal persistente. Então, aqui,
o diagnóstico do motivo dessa doença periodontal persistente só foi possível pela identificação dessa anomalia dentária rara que ocorreu nesse incisivo lateral. Nessa reconstrução 3D foi feita a supressão de osso e nós podemos então perceber aqui o sulco percorrendo toda a superfície da raiz por palatino, né? Justificando então a doença periodontal localizada persistente. Um outro caso também com o mesmo diagnóstico, vejo que há uma fenda aqui na porção distal desse incisivo lateral e por essa fenda houve um problema periodontal com comprometimento pulpar, necrose pulpar e a formação de um cisto radicular apical no dente lateral. Então, clinicamente, nessa paciente, não havia nada que justificasse a formação de uma lesão periapical como esta. O dente não tinha fratura, não tinha cárie, mas tinha necrose pulpar, lesão periapical, se estendendo também à região do periodonto lateral. Somente a tomografia foi capaz, então, de identificar essa anomalia, que é o sulco palato-gengival, nesse caso aqui ocorrendo por distal, fazendo uma comunicação do periodonto lateral com a polpa radicular, justificando, então, a ocorrência da necrose pulpar. Então, vejam que algumas lesões ou algumas anomalias são bastante pequenas e de difícil diagnóstico com outros métodos. Aqui também a tomografia foi decisiva para o diagnóstico da etiologia dessa necrose pulpar e ocorrência de uma lesão periapical. O paciente, então, foi encaminhado para tratamento endodôntico, foi feita uma cirurgia para remoção do cisto, né? Apsectomia com obturação retrógrada, e está em acompanhamento com neoformação óssea na região, né? Tratamento bem sucedido, depois de um diagnóstico bem feito e plano de tratamento adequado. Esse é um outro caso, agora já de doença periodontal localizada na região cervical do dente 16. Na tomografia computadorizada, encontramos então o quê? Uma reabsorção radicular externa cervical, justificando, né, a alteração no periodonto lateral naquela região também, o que não havia sido percebido em radiografias convencionais iniciais. Aqui nós podemos notar a reabsorção no primeiro molar superior direito. E aqui também. Na ortodontia e na ortodontia e na odontopediatria, a tomografia computadorizada ela é utilizada nos planejamentos, né? E também, principalmente, quando há algum fator que dificulte o tratamento ortodôntico, como, por exemplo, dentes retidos, suspeita de anquilose alveolo-dentária, dentes com pouco osso vestibular e olingual, dificultando a sua movimentação ortodôntica, pacientes que têm assimetrias grandes, necessitando de análises cefalométricas tridimensionais, para planejamentos talvez de uma possível cirurgia ortognática, pacientes que têm alterações da ATM, alterações degenerativas como proliferação de osso, erosão de osso, presença de anomalias dentárias, síndromes. Então, em alguns casos específicos, além dos exames convencionais como panorâmica, teleradiografia lateral, radiografias periapicais, pode haver necessidade também do uso de tomografia computadorizada no atendimento de pacientes dentro da ortodontia e da odontopediatria. Esse é um caso, por exemplo, de um dente retido, o canino. Esse canino ficou retido na linha média da mandíbula. A causa provável está aqui, presença de um odontoma composto na região normal do canino. E esse ficou retido ali na região da linha média. Veja que a gente observa exatamente a posição do canino, a coroa está mais vestibular. Podemos depois ir acompanhando a direção onde está a raiz do dente. Então, aqui a reconstrução tridimensional, mostrando a
posição vestibular da coroa, o posicionamento do dente, a gente observa a presença de ligamento periodontal. Aqui me acompanhe na tela, na região inferior aqui, ó, do lado direito. Então não há suspeita de anquilose. Então, nesse caso, como não há suspeita de anquilose, pode ser que o tratamento de tracionamento desse canino para a região ideal dele tenha sucesso, né? Se eu encontrasse aqui uma retenção com anquilose, com reabsorção, esse prognóstico de tracionamento seria ruim. Então, o profissional aqui está fazendo um estudo do dente retido para avaliar a possibilidade de fazer o tracionamento ou não. Depois do uso da tomografia computadorizada na odontologia, o conceito de localização radiográfica mudou completamente. Os métodos convencionais têm como objetivo somente dizer se os dentes retidos estão por vestibular, lingual ou no meio do caminho alveolar, enquanto que o método usando tomografia, além de falar a localização, vai também dar excelentes informações sobre a relação desse dente retido com as estruturas anatômicas importantes da região, se há ou não presença de anquilose, hipercementose, reabsorções, dilacerações. Então, todas essas informações serão essenciais na decisão do plano de tratamento. Esse é um outro caso de dentes em desenvolvimento. Veja que o dente canino, o dente 23, estava sendo formado em posição horizontal. Então, aqui o ortodontista já tem uma informação precoce de possível retenção desse dente quando chegar a época de irrompimento. Então, ele já pode tomar algumas medidas preventivas tentando fazer com que isso não aconteça ou amenizar muito essa retenção. Então, são informações que podem ser obtidas previamente, né, no planejamento. Veja que o dente estava numa posição bem horizontal dentro do processo alveolar. Aqui é um recurso que nós temos na reconstrução tridimensional, que é a supressão de osso. Com o reconhecimento dos tons de cinza, é possível retirar o osso, ficando apenas as estruturas dentárias. E nós, então, conseguimos ver aquele dente em posição bem horizontal. Dá para ver aqui a relação dos dentes com os tecidos. Ó. Então, a gente consegue separar somente os dentes. Esse é um outro caso onde havia suspeita de anquilose no dente 36, que se encontrava parcialmente irrompido e retido aqui na distal do dente 35. Quando foi para a tomografia computadorizada, nós percebíamos aqui ligamento periodontal no contorno distolingual da raiz distal do primeiro molar, e aqui já não tinha ligamento periodontal, mostrando uma provável anquilose parcial. Então, a anquilose alveolo-dentária, ela pode ser total em todo o contorno radicular, como pode ocorrer somente em uma parte do contorno radicular, que são as chamadas parciais. Nas radiografias periapicais, isso é possível de verificar, impossível de verificar. Se você tem uma anquilose parcial vestibular ou lingual, vai passar despercebido nesses exames convencionais. O método onde eu posso avaliar todo o contorno radicular seria apenas com a tomografia computadorizada. Mais um dente parcialmente retido, primeiro molar superior, suspeita de anquilose. Quando feita a tomografia, observamos não só a anquilose pela falta de ligamento periodontal, mas como também a presença de reabsorção radicular externa. Podemos observar aqui, ó, nesse contorno da raiz mesiovestibular. Então, o prognóstico para esse dente é muito ruim, né? Se tentar tracionar, provavelmente ele não vai se movimentar e a reabsorção tende a progredir com o tempo. Então, esse é um paciente que, para uma resolução definitiva, provavelmente vai perder esse dente no futuro e será substituído por um implante. Pacientes que estão movimentando ortodonticamente os dentes, se essa movimentação ocorre numa área de pouca espessura óssea e as forças não são controladas, todo o osso vestibular ou lingual do dente pode ser reabsorvido e o dente, então,
perde aquela inserção óssea dentro do periodonto de sustentação. Então, o ortodontista tem que ter um cuidado maior com esses pacientes, que ele pode resolver o problema estético e funcional, mas ao término do tratamento esses dentes estão sem suporte ósseo e vão ter um prognóstico muito ruim daí para frente. Então é importante estudar a anatomia específica de cada dente ou de cada região nos diferentes pacientes. A ATM também deve ser estudada com tomografia computadorizada toda vez que num exame preliminar convencional, como por exemplo uma panorâmica, você suspeitar de possíveis erosões ósseas, proliferações de osso, assimetrias muito grandes entre o lado direito e o esquerdo. Na tomografia computadorizada para o estudo da TM, você vai poder obter cortes seccionais em qualquer direção, fazendo o estudo adequado dessa região. Nesse caso específico aqui, podemos ver o processo condilar do lado direito, à minha esquerda, e o processo condilar esquerdo à nossa direita. Então, eu consigo ver o contorno da cabeça da mandíbula, aqui a região do colo, aqui o tubérculo articular, do outro lado também. Vejam que aqui nesse lado esquerdo está formando uma região pontiaguda no contorno anterior, compatível com a formação inicial de um osteófito, que seria uma proliferação de osso que futuramente, ou até já nessa parte inicial, nessa formação inicial, pode trazer algum distúrbio articular para o paciente. Aqui o estudo em cortes coronais, mostrando os polos laterais e mediais do lado esquerdo e aqui o lado direito. E aqui as reconstruções tridimensionais da ATM. Aqui um outro caso mostrando uma alteração degenerativa mais avançada, com uma extensa proliferação de osso observado na panorâmica, o que indica então a prescrição da tomografia computadorizada para um estudo melhor dessa degeneração da ATM. Nos cortes de tomografia computadorizada, percebemos então a proliferação de osso aqui do lado direito, identificando então essas alterações degenerativas em osso. Aqui, uma imagem mais ampliada, facilitando então a identificação da proliferação de osso. Veja que os cortes seccionais aqui me permitem uma avaliação da cabeça da mandíbula a cada milímetro, a cada meio milímetro. E isso facilita a identificação das alterações degenerativas da ATM. Esse já é um outro caso, aqui na panorâmica houve uma assimetria muito grande entre o lado esquerdo e direito. O lado direito completamente desconfigurado, com uma forma completamente diferente. Foi encaminhado para a tomografia e nós notamos que a cabeça da mandíbula direita tinha um formato parecendo aqui em cela, com uma formação de uma região pontiaguda, uma proliferação pontiaguda. Mas, curiosamente, essa paciente tinha uma simetria na abertura de boca, mas tinha uma boa abertura de boca, sem sintomatologia. Relatava que isso era desde o nascimento, já tinha essa assimetria. Então, uma paciente que, apesar de não haver sintomas clínicos, tinha uma alteração degenerativa muito grande, no entanto, não haveria necessidade de tratamento por não haver essa sintomatologia. Mas houve, então, a possibilidade de um estudo melhor dessa alteração. A causa provável está relacionada ao nascimento, talvez um trauma durante o parto, que possa ter trazido uma lesão nessa região com uma neoformação óssea diferente, uma remodelação óssea diferente. Esse já é um outro caso de um paciente com dor na articulação da ATM do lado direito e esquerdo. Na tomografia, nós percebemos um aspecto radiográfico completamente modificado, uma condensação de osso. Veja que o osso está hiperdenso, bem compacto, com perda dos espaços medulares. Era um caso de uma osteoartrite aguda com sintomatologia bilateral, um processo inflamatório agudo ocorrendo bilateralmente nas articulações temporomandibulares, mudando completamente
o aspecto morfológico normal do osso na região, né? Uma condensação de osso na região. Os espaços articulares reduzidos, que poderia estar levando a uma anquilose aí no futuro. Então, isso foi possível, né, a identificação dessa alteração da morfologia pelo exame de tomografia computadorizada. Aqui um caso de um paciente com fissura óssea palatina na região central da maxila, linha média. E esses pacientes com fissura óssea palatina geralmente fazem várias cirurgias numa fase precoce da infância. E essas cirurgias, então, podem ser melhor planejadas, né, com o estudo tomográfico da fissura. Era uma fissura extensa que se estendia desde a região anterior da maxila até a região posterior. E aqui foi possível, então, mapear o posicionamento, a extensão da fissura óssea palatina. Aqui a reconstrução tridimensional, mostrando a região da fissura. E aqui a supressão de osso, né, mostrando aí a relação espacial entre os dentes permanentes e os dentes descidos. E aqui também a reconstrução para tecido mole, mostrando aqui uma alteração da base do nariz do paciente. A fissura modificou também a anatomia do lábio superior. Então, são alterações que necessitam de uma avaliação mais detalhada para que se faça o planejamento cirúrgico e também o planejamento a longo prazo desse paciente com fissura óssea palatina. Esse é um caso da odontopediatria. A criança estava reclamando de dor no nariz e a mãe suspeitou que ela poderia ter colocado um artefato, né, que ela estava brincando dentro do nariz. E a tomografia não só confirmou a presença desse artefato, parecendo um grampo metálico de cabelo, talvez. Foi colocado aqui na cavidade nasal do lado direito, estava bem no começo, na região anterior da maxila. E esse paciente, então, foi encaminhado para um otorrino laringologista para a remoção desse corpo estranho na cavidade nasal. Então, aqui foi importante a confirmação do corpo estranho, o tamanho do corpo estranho, a sua localização para encaminhamento do paciente fazer a sua remoção. Outro caso também de um paciente adolescente, onde não houve o irrompimento dos molares superiores do lado esquerdo. O paciente apresentava uma tumefação, um aumento de volume da maxila, assintomático. E talvez por ser assintomático, ele demorou a buscar tratamento. Para nossa surpresa, ao realizar o exame, uma lesão extensa, grande, bem hiperdensa. Como hipótese principal aqui, um odontoma complexo, né, uma massa homogênea de tecido dentário, tendo pequenos dentículos na periferia, causando a retenção aqui do primeiro molar. O paciente não tinha nenhum segundo nem um terceiro. Então, uma lesão extensa que invadia seio maxilar, causando a expansão do soalho do seio maxilar, deslocava o primeiro molar para a região anterior, acima dos pré-molares. Então, aqui é necessária a remoção cirúrgica, e a remoção cirúrgica aqui vai ser baseado nas informações da tomografia computadorizada, que mostrava bem o tamanho da lesão, a sua localização, a relação com as estruturas anatômicas, o deslocamento de dentes, facilitando então o planejamento. Aqui outros cortes, uma sequência axial mostrando o tamanho da lesão. E aqui a reconstrução tridimensional com supressão de osso, né, mostrando a posição do primeiro molar e o tamanho da lesão do odontoma complexo. Dentro da ortodontia, também a tomografia computadorizada por feixe cônico é usada para fazer as análises cefalométricas tridimensionais. Então, casos de pacientes que possuem uma assimetria muito severa, presença de síndromes,
Esses planejamentos são mais complexos e a informação da tomografia computadorizada pode facilitar o planejamento, né, tornando mais seguro para as propostas cirúrgicas. Então, é feito um volume que mostra todo o crânio e medidas lineares e angulares podem ser feitas, né, nos diferentes planos anatômicos, dando informações tridimensionais de medidas. Então, várias imagens mostrando as análises cefalométricas tridimensionais. Na cirurgia e também no diagnóstico, a tomografia é bastante utilizada para avaliação de lesões ósseas, localização de dentes retidos, avaliação de seios paranasais, na traumatologia. E nós utilizamos, então, para poder ter maiores informações e ter planejamentos mais cirúrgicos, né? Planejamentos cirúrgicos mais seguros na condução dos casos clínicos. Vejam esse caso, um dente molar superior retido, dente 17, entre o dente 18 e 16, numa posição ectópica, né? Foi solicitada a tomografia computadorizada. Na tomografia computadorizada, nós observamos que o dente 17 estava retido e apresentava uma dilaceração radicular bem acentuada. Veja aqui, ó. Proximidade com o soalho do seio maxilar e parede lateral da cavidade nasal. Então, existiam elementos, né, ou informações que aumentavam o grau de dificuldade dessa cirurgia. No entanto, o profissional já entra sabendo e ele se prepara melhor para isso. Faz um planejamento diferenciado, já entra com todos os instrumentais necessários, né? E já explica tudo isso antes de fazer a cirurgia. Então, traz uma relação mais segura para o tratamento e também uma relação profissional-paciente mais clara, né? Tudo isso é explicado antes para o paciente. Vejam que além da posição bem diferente do dente retido, nós tínhamos também a presença de reabsorção do dente 18, e isso traz um prognóstico ruim para esse dente. Aqui nós já temos o uso da tomografia para a localização de dentes terceiros molares retidos, onde é importante deixar claro a relação do canal da mandíbula com as raízes, se há proximidade ou não, e se há risco cirúrgico durante a remoção do dente retido. Então, vejo aqui, ó, esse terceiro molar, o dente 48, e a relação do canal. Aqui está o canal da mandíbula, uma área hipodência circular, próximo aqui da raiz. Ó. A raiz era dilacerada. Então, a gente pode ir acompanhando aqui, ó, na região do dente 47, o canal está lá embaixo, nós vamos indo para a distal. Quando chega no dente retido 48, as raízes estão acima do canal. E quando eu chego aqui próximo à raiz distal, o canal está porlingual em relação a esta raiz. Então, eu posso localizar o canal, ver a relação do canal em relação às raízes mesiais e à raiz distal, proximidade, presença ou não de anquilose, dilacerações radiculares, e isso então vai favorecer um adequado planejamento cirúrgico. Aqui outros casos, vejam o quanto estava dilacerado esse dente 38, aqui na imagem, e o canal da mandíbula passava entre as raízes, que é a pior relação que eu posso ter. Então, na remoção desse dente, eu posso fazer o rompimento do feixe neurovascular alveolar inferior e o paciente ficar com uma parestesia temporária ou definitiva. E tudo isso tem que ser explicado para o paciente. Ele pode decidir não remover o dente, ou o profissional ainda pode propor uma remoção parcial do dente, removendo só coroa e parte das raízes, não fazendo a remoção da raiz quando ela tem proximidade com o canal da mandíbula. Esse outro caso aqui à minha direita, um terceiro molar superior, dente 18, em íntima relação com o seio maxilar, uma posição alta, né, tendo relação com o seio maxilar. Então, aumenta o grau de dificuldade do procedimento cirúrgico
numa posição alta aqui do contorno do seio maxilar. Casos de traumatismos. Esse é um paciente que teve um acidente com moto, houve fratura em vários pontos da mandíbula, nessa reconstrução tridimensional aqui, é um MIP, né? A fratura do processo condilar bilateral, fratura aqui na região da sínfise da mandíbula, algumas fraturas dentárias. Então, vejo que é uma fratura extensa com separação de fragmentos na mandíbula, o que já deixa claro que o paciente vai ter que ser operado para fazer a união desses fragmentos, né, com manutenção usando placas metálicas e parafusos de osteossíntese. Aqui mostra toda a extensão da lesão, né? Vejam que ela vai até a região de pré-molares, ó. O final da fratura está aqui. Então, em casos de fraturas, a tomografia ela mostra se há separação dos fragmentos, né? A quantidade de traço de fratura, a quantidade de fragmentos, então tudo isso vai ajudar no planejamento da correção cirúrgica das fraturas. A reconstrução tridimensional mostrando bem essa separação dos fragmentos. Aqui a gente vê a fratura na região da sínfise e também na região da ATM. Ó. O paciente, tecido mole, o rosto inchado do lado direito. E aqui o exame específico lá da ATM mostrando as fraturas. Vejo que a fratura, houve o deslocamento do fragmento, né? Então, provavelmente esse paciente também vai ter que colocar placas aqui na região da ATM. Aqui o traço de fratura hipodenso e a cabeça da mandíbula sendo deslocada para o lado medial. Veja que a fratura é bilateral. Essa reconstrução mostrando o deslocamento do fragmento da ATM. Aqui, tomografia sendo utilizada para avaliação dos seios paranasais. Um paciente com uma pansinusite, né? Ou seja, uma sinusite em todos os seios paranasais. Nós podemos observar desde o seio frontal lá em cima, ó, sendo aqui obstruído, parcialmente obstruído. Aqui eu tenho o ar hipodenso, aqui já é isodenso, pode ser coleção purulenta, né? O seio etimoidal do lado direito também todo preenchido, diferente do lado direito que está normal. Seio maxilar direito todo preenchido também, diferente do esquerdo. Então, nós podemos avaliar aqui o seio frontal, o seio etimoidal, os seios maxilares e aqui também o seio esfenoidal. Ó. No centro do crânio há também um espessamento da mucosa. Então, quando eu preciso avaliar todos os seios paranasais ao mesmo tempo, eu preciso de uma tomografia que tem um FOV ou um volume grande. E então eu posso rastrear todos os seios paranasais. Eventualmente, um paciente que tem uma sinusite, nós achamos que seja uma sinusite só maxilar, quando a gente faz o exame, pode encontrar o processo inflamatório, infeccioso, disseminados em todos os seios paranasais, né? Nesse caso aqui, o paciente deve ser encaminhado para um otorrinolaringologista para tratamento, tendo em vista que a sinusite não era de origem odontogênica. Aqui outros cortes, né, mostrando o seio maxilar direito velado, aqui o seio etimoidal, aqui o esfenoidal e aqui o frontal, mesmo paciente. Cortes sagitais, mostrando o seio maxilar direito quase todo preenchido. Do lado esquerdo, só um espessamento da mucosa. Aqui o seio esfenoidal e aqui o etimoidal. Logo em seguida, o seio frontal. Bem, nós passamos aí por várias especialidades, mostrando alguns casos clínicos, tentando mostrar a indicação da tomografia nas diferentes especialidades. Temos uma outra parte que é a aplicação do uso da tomografia específico para lesões ósseas, né? Tumores benignos e malignos, cistos odontogênicos e não odontogênicos, lesões fibroósseas, lesões sistêmicas, processos infecciosos maiores, né? Osteomielites. E essa parte demanda um tempo maior e a gente vai tentar disponibilizar uma outra videoaula. Então, até aqui, agradeço a atenção de vocês e nos encontramos brevemente. Obrigado.